A paz de Deus a todos. A paz de Deus. Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? Nós temos os nossos 12 pontos de doutrina. Aquele resumo da nossa fé, que fica lá no final do inário. Sim. Mas de onde eles vieram? Alguém simplesmente sentou um dia e escreveu tudo de uma vez? É uma pergunta excelente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, para entender a origem e o propósito dessa base tão importante da nossa fé. E é uma ótima pergunta, porque a resposta nos leva para uma jornada que começa, assim, muito antes do que a maioria de nós imagina. A ideia de resumir a fé é quase tão antiga quanto a própria Bíblia. Nossa, isso já é surpreendente. Eu sempre associei os nossos pontos direto à Convenção de 1927. É o que a maioria pensa. Mas você está me dizendo que a raiz, a própria ideia de declarar a fé em poucas palavras, já estava nas Escrituras? Exatamente. Pensa no que é, talvez, a declaração de fé mais central do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Curto e direto. Exato. Define a base de tudo. Ou, se a gente pular para o Novo Testamento, a confissão de Tomé. Diante de Jesus ressuscitado, ele não faz um longo discurso teológico, né? Não. Ele diz duas coisas que resumem tudo. Senhor meu e Deus meu. É uma súmula de fé poderosíssima. Entendi. Então eram declarações bem pessoais, momentos de revelação. Mas como é que isso evoluiu de uma confissão individual, como a de Tomé, para algo mais coletivo, mais oficial, por assim dizer? Aconteceu de forma muito orgânica. Principalmente no momento do batismo. Ah, faz sentido. Era o rito de passagem, né? O momento de declarar publicamente em quem se cria. Um exemplo clássico está em Atos, capítulo 8, com o eunuco. Antes de ser batizado, ele faz sua profissão de fé. Certo? Essa prática se tornou tão comum na igreja primitiva que, com o tempo, essas confissões batismais foram se padronizando. E daí surgiu o que hoje a gente conhece como credo apostólico. Ah, o credo apostólico, que muitas igrejas usam até hoje. Então ele nasceu dessa necessidade prática da comunidade. Exatamente. E conforme a igreja crescia, surgiam debates, às vezes bem acalorados, sobre a natureza de Cristo, de Deus. Imagina. Para, digamos, colocar ordem na casa e garantir a unidade, a liderança organizava os grandes concílios, como o de Nicéia, em 325, e o de Calcedônia, em 451. E o que saía desses concílios? A ata de reunião deles acabava virando um novo credo, uma declaração oficial do tipo: ok, pessoal, depois de muita discussão e oração, é nisto aqui que todos nós concordamos. A ideia era que a congregação inteira pudesse professar a fé em uníssono durante o culto. Certo. Então passamos de confissões espontâneas para credos formais usados no culto. Mas o vocabulário não para por aí. A gente ouve falar em artigos de fé e confissões de fé. Qual a diferença? A coisa foi ficando mais complexa, vamos dizer assim. Na Idade Média, a expressão artigos de fé surgiu para se referir a cada frase, cada proposição tirada desses credos antigos. E as confissões de fé? Já as confissões de fé tinham um propósito diferente dos credos. Elas não eram para o culto, eram para situações bem específicas. Que tipo de situações? Serviam como um resumo da posição de um candidato a um cargo na igreja, por exemplo, ou como base para a defesa de alguém num processo religioso. Eram documentos mais administrativos e teológicos. E aí a gente chega na Reforma Protestante, que imagino ter sido um verdadeiro catalisador para esse tipo de documento. Um catalisador é a palavra perfeita. Foi como uma explosão de, termos de uso para a fé. Cada grupo que surgia, luteranos, calvinistas, anabatistas, precisava deixar muito claro no que acreditava. E foi aí que surgiram dezenas de documentos. Exatamente. A Confissão de Augsburgo, a Helvética, a Gálica, a de Schleitheim. A lista é longa. Então não era só uma questão teológica. Era uma questão de identidade e até de sobrevivência. Perfeito. Eles precisavam se diferenciar uns dos outros e, principalmente, se justificar perante as autoridades civis e religiosas da época. Era uma forma de dizer: nós não somos hereges. Isso.
Esta é a nossa interpretação da Bíblia e aqui está o documento que prova isso. E essa mesma necessidade de identidade e clareza é o que a gente vai ver mais tarde numa escala diferente na nossa própria história em 1927. Isso é fascinante. Mas criar tantos documentos, tantas regras, isso não gera um risco? O risco de as pessoas se apegarem mais ao documento do que à própria palavra de Deus? Esse é o ponto crucial. É o perigo do credalismo. É o termo que a gente usa para o erro de dar mais importância às formulações humanas, por mais bem intencionadas que sejam, do que às escrituras. E a pessoa começa a defender o credo em vez de defender o evangelho. Exatamente. E como os reformadores lidaram com essa tensão? Havia muita consciência desse perigo. Uma frase daquela época do teólogo Marco Antônio de Dominis se tornou um guia para muitos. Qual frase? Nas coisas essenciais, a unidade; nas coisas não essenciais, a liberdade; em todas as coisas, a caridade. É uma frase que, honestamente, a gente deveria imprimir e colocar na parede. É verdade. É muito fácil se perder nos detalhes da doutrina e esquecer o principal, que é a caridade. Pois é. Essa busca pela liberdade do espírito para que a letra não matasse, imagino que tenha gerado reações. Nem todo mundo quis criar uma confissão de fé, certo? Certíssimo. Surgiram movimentos que eram declaradamente anticonfissionais. Grupos como as Igrejas de Cristo, por exemplo, adotaram um lema que resume bem essa filosofia. E qual era o lema? Nenhum credo além de Cristo, nenhum livro além da Bíblia. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia cala, nós calamos. Que é uma posição muito forte. Isso significa que eles não tinham doutrina? De forma alguma. Eles tinham uma teologia muito bem elaborada. O que o lema expressa é um profundo reconhecimento da nossa limitação humana. É como dizer, nós cremos e ensinamos o que está na Bíblia, mas nos recusamos a criar um documento humano que possa um dia ser visto como igual ou superior a ela. essa tensão entre ter um credo para garantir a unidade e o perigo de engessar a fé é o ponto exato onde a nossa própria história começa, não é? Nascemos bem no meio desse debate. Perfeitamente colocado. A nossa obra, desde o início, lá em Chicago, em 1907, cresceu justamente nesse espírito anticonfessional. Não havia credos formais ou declarações de fé além da própria Bíblia. A unidade vinha pela guia do Espírito Santo. Mas então, por que os 12 pontos foram criados? Se a obra crescia bem sem eles, o que foi que mudou? A necessidade prática se impôs. Existiam alguns documentos locais, sabe? Bem pontuais. Uma carta de Luiz Francisco em São Paulo em 1916 para o governo, um documento de fundação da igreja em Matera, na Itália, em 1921. Eram coisas para fins legais, então. Isso, coisas assim. Mas a obra estava crescendo muito rápido, em vários países, e com o crescimento surgem interpretações diferentes, doutrinas estranhas. Era preciso estabelecer um padrão comum para preservar a unidade. E foi daí que surgiu a Convenção de Niagara Falls em 1927. Exatamente. A primeira convenção geral das nossas igrejas na América do Norte. Ali, com base nas escrituras e com conhecimento da história da igreja, os pioneiros se reuniram para elaborar uma declaração de fé. E quem foram as figuras principais nesse processo? O proponente da ideia parece ter sido o ancião Max Tossetto, e a redação ficou a cargo da diaconisa Caterina Gardella Palma, que atuava como secretária na época. E o que a ata daquela reunião diz sobre o motivo de criarem os pontos? A ata é muito clara e nos dá 3 razões. Primeiro, para garantir a unidade com o que o Espírito Santo já vinha ensinando desde 1907. Certo, manter a coerência. Segundo, para ter uma ferramenta para remover doutrinas contrárias que estavam surgindo. E a terceira? E terceiro, um motivo bem prático, para apresentar às autoridades civis caso fosse necessário. Isso é incrível, mas fico pensando, 1927 foi há quase um século. Como é que a gente pode ter certeza do que eles realmente queriam dizer com cada ponto? Não corremos o risco de interpretar tudo errado com a nossa cabeça de hoje? Essa é a pergunta de ouro. E, felizmente, os próprios pioneiros nos deixaram as respostas. Como assim? Eles não apenas escreveram os pontos, mas muitos deles escreveram comentários explicando o que cada um significava. Temos o livro The Articles of the Faith,
de Alfred Palma. Ele era um adolescente na convenção e mais tarde documentou tudo. Ele era só um adolescente? E o texto dele é considerado uma fonte confiável? Sim, porque o que ele escreveu é totalmente coerente com o que outros pioneiros, já anciãos na época, também escreveram. Temos a obra Doutrina Fundamentale, de Pietro Dell'Aringa, de 1956. Tem mais algum? Sim, um texto conjunto de Tomás Tedeschi e do próprio Max Tozetto. E um comentário de 1977, The Fundamentals of the Faith, de Emmanuel Greco, cujo pai estava naquela reunião histórica. Ah, então é cruzando todas essas fontes que a gente entende o pensamento original. Exatamente. Não estamos no escuro. E foi com base em toda essa documentação riquíssima que o irmão Leonardo Marcondes Alves, que é cientista da religião e passou mais de 30 anos pesquisando nossa história. Viajando, pesquisando a fundo. Isso, viajando pelos Estados Unidos, Itália, América Latina, ele pôde escrever o livro Pontos de Doutrina e da Fé, uma exposição bíblica que nos serve como um guia seguro para este estudo. Certo. Mas se eles estabeleceram esses pontos para criar unidade, por que eles mudaram um deles logo depois, em 1933? Parece que mal criaram a regra e já estavam ajustando. Isso mostra a sabedoria e a humildade deles. O artigo 7, sobre a Santa Ceia, foi reformulado. E por quê? A ata explica o porquê de forma brilhante. Não porque fosse errôneo em seu sentido espiritual, mas para não dar lugar a futuras disputas. Nossa, que cuidado. Ou seja, eles perceberam que a forma como estava escrito poderia gerar confusão no futuro. E com um cuidado pastoral imenso, ajustaram o texto para ser mais claro. Eles não eram apegados à letra, mas ao espírito da unidade. E esse processo de ajuste aconteceu também no Brasil? Sim, é muito interessante. Nos anos 50, a nossa versão brasileira tinha 2 artigos a mais que a original. Um sobre a guia do espírito e outro sobre os dons. E o que aconteceu com eles? Mas por se entender que já estavam contidos nos outros pontos. O ponto 6, do batismo, também foi ajustado para unificar as palavras usadas. E as mudanças mais recentes? As de 1995 e 2013 não tiveram as razões publicadas, mas mostram que os pontos são um documento vivo que acompanha a caminhada da Igreja. Ok, entendemos a história. Mas hoje, qual é o papel prático desses 12 pontos? Porque a gente ainda os lê e os tem no inário. Hoje, eles estão em nossos estatutos e servem como um resumo oficial da nossa doutrina. A orientação de lê-los anualmente nas congregações vem justamente para que todos estejamos bem instruídos. E preparados. Exato. Preparados para, como diz o apóstolo Pedro, responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Mas e aquele perigo do credalismo que a gente falou no início? Os pioneiros esqueceram dele depois de 1927? De jeito nenhum. Eles continuaram advertindo contra isso com muita veemência. O pioneiro Giuseppe Petrelli dizia que credos são limitados que podem acabar engessando a revelação de Deus. E o Franciscon? Temos uma declaração fortíssima de Luiz Franciscon em 1943, bem depois da criação dos pontos. Ele disse: a obra do Espírito Santo não pode ser circunscrita nos credos e nas regras humanas. Ele clamava para que a obra voltasse a ser como no início, guiada pelo Espírito. Uau! Então os próprios criadores dos pontos nos alertavam para não idolatrá-los. Exatamente. E é por isso que a redação dos pontos é tão sábia. Ela foca no essencial para a salvação e evita entrar em debates teológicos que só geram contenda. A estrutura em si tem uma lógica, então. Tem uma lógica genial. O primeiro artigo já nos joga direto para a Bíblia como única regra de fé. Os artigos 2 e 3 nos conectam com a fé histórica da Igreja, ecoando os credos antigos sobre Deus e Cristo. E os outros? Os artigos 1 e 5 refletem a teologia da reforma, a autoridade das Escrituras e a salvação somente em Cristo. Certo. Os artigos 4 ao 10, com exceção do 5, tratam de temas que eram centrais nos debates da época do avivamento pentecostal, como o batismo no Espírito Santo e a cura divina. E o final? E para fechar, os artigos 11 e 12 nos apontam para nossa maior esperança, o retorno do Senhor. É uma estrutura completa e muito equilibrada. Isso nos leva a uma pergunta final e talvez polêmica.
Podemos mudar os pontos de doutrina? No seu teor profundo, na sua essência bíblica, não. A natureza de Deus e seu plano de salvação são imutáveis. Mas na forma de explicar. Na forma de explicar, sim. A igreja pode, com o tempo e com a guia do Espírito, encontrar palavras melhores para expressar essas verdades eternas, assim como os pioneiros fizeram lá em 1933. E sobre os assuntos que os pontos não mencionam? Existem muitos temas que não estão ali. Aí entra a sabedoria de não querer legislar sobre tudo. Um tópico de ensinamento de 1983 nos dá a orientação perfeita. No demais, o Senhor, por meio de sua santa palavra, admoestará seu povo. Ou seja, a responsabilidade final recai sobre a consciência de cada um. Guiada pela palavra e pelo Espírito. Os pontos são um mapa, não uma gaiola. O historiador da igreja Philip Schaff resumiu essa relação de forma muito bonita. O que ele disse? Ele disse: a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. Nossa declaração de fé é a nossa resposta coletiva, uma ferramenta para o discipulado e para a evangelização. O objetivo nunca foi criar muros, mas construir pontes para que as pessoas conheçam a fé em Jesus Cristo. Que jornada incrível! Desde as confissões na beira de um rio na Judéia até uma convenção em Niagara Falls. Muito obrigado por nos guiar por essa história. Foi um prazer. E para quem se interessou e quer ir mais fundo, a recomendação é a leitura das páginas 7 a 17 do livro do irmão Leonardo Alves, Pontos de Doutrina e da Fé, uma exposição bíblica. Ele cobre toda essa introdução histórica com muito mais detalhes. É uma leitura que vale muito a pena. É uma história que nos enche de gratidão e de responsabilidade. Com certeza. E no próximo mês, se Deus nos permitir, vamos analisar o primeiro ponto de doutrina em si. As Escrituras como nossa única medida para fé e conduta. Deus abençoe a todos.